Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia. Hoje sábado, dia 8 de julho de 2023. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela sua número 1 da região. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Polícia Militar e profissionais da saúde se desentendem em UPA de Valparaíso após recusa de atendimento. Apesar de proibida, a venda de cigarros eletrônicos continua no Brasil. Proposta da reforma tributária, zera a alíquota da cesta básica. Reforma tributária aprovada. Confira como votaram os deputados goianos. Requalificação do centro de Goiânia será apresentada neste mês, é o que garante Rogério Cruz. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Os fãs de Alberto Santos Dumont têm até o próximo dia 19 para se inscrever no concurso de fotografia do Comando da Aeronáutica. A meta é homenagear os 150 anos do nascimento do pai da aviação e patrono da aeronáutica, celebrados no dia 20 de julho. As fotos têm como tema a vida, as obras e os valores de Santos Dumont. O edital e as fichas de inscrição podem ser acessados pelo site. O concurso é aberto a pessoas físicas residentes no Brasil. Segundo a Comaer, cada participante poderá encaminhar até 3 fotografias de técnica livre. Criatividade é um dos principais critérios para a seleção de ganhadores, além da originalidade, estética, qualidade fotográfica, entre outros fatores. Os candidatos poderão usar recursos complementares de lentes, filtros especiais e ampliação, entre outros. Mudando de assunto agora, Daniela Carneiro deixa comando do turismo após pressão da União. A reportagem você confere com Yuri Hudson. Após um dia de expectativa e de idas e vindas, Daniela Carneiro deixou o comando do Ministério do Turismo. Essa demissão estava prevista para acontecer no início da tarde e foi antecipada logo pela manhã pelo marido de Daniela Carneiro, o prefeito de Duque de Caxias, o Vaguinho. No entanto, o Palácio do Planalto surpreendeu e o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, afirmou que ela seguiria no cargo. A informação chegou após a reunião de Daniela com o presidente Lula. Mas essa permanência não durou muito tempo. No início da noite, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou por nota a saída de Daniela Carneiro do cargo. Essa demissão já era pedida há semanas pelo União Brasil. A ministra, que é do União Brasil, chegou a anunciar a desfiliação para se juntar ao Republicanos, partido do marido. Essa saída se juntou ao desejo do União Brasil de fato ficar com a vaga, já que a indicação de Daniela não foi chancelada pela bancada, mas tida como uma cota pessoal de Lula. O União Brasil tem ao todo 3 ministérios, apesar de não entregar todos os votos da bancada ao governo federal. Quem deve assumir o cargo é o deputado Celso Sabino, que já comandou a bancada e tem o aval dos parlamentares. A expectativa é que com a mudança o governo tenha mais apoio, já que Sabino tem mais controle do partido. A alteração deve ser confirmada nesta sexta-feira em uma reunião da cúpula da sigla e representante da bancada com o presidente Lula. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Dos 17 deputados federais por Goiás, 8 votaram favoráveis à reforma tributária aprovada na noite da última quinta-feira, em 2 turnos na Câmara dos Deputados. O placar foi de 382 a 118. Já no segundo turno, a proposta foi aprovada por 375 a 113. Os representantes de 5 partidos por Goiás deram aval para a reforma, que agora segue a análise no Senado: PP, MDB, PT, PSD e Republicanos. União Brasil, embora esteja em tese na base do governo Lula, com muitas ressalvas, votou alinhado ao governador Ronaldo Caiado, que é presidente do partido no estado e é o único governador contrário à reforma. Entre os partidos que votaram contrários em Goiás também estão o PL, partido do ex-presidente, que também se posicionou contra a reforma, o PSC, PDT e PSDB, que tem como representantes os deputados Glaustin da Focus, Flávio Moraes e Leda Borges, respectivamente.
Olha, se você pretende contratar um pacote de viagem nessas férias, confira nessa matéria de Jaqueline Moura quais as dores de cabeça que o consumidor pode ter com esse tipo de serviço. Às vezes, a empolgação para viajar pode ser um perigo na hora de comprar a passagem ou contratar um pacote de viagem. O Lucas passou um perrengue danado. Comprou um pacote de viagem para 2 pessoas com passagens e hotel incluso. A viagem foi programada para o mês de maio, período que ele já tinha férias agendadas. Mas a empresa mudou e ofereceu a passagem para abril. Até hoje, ele pede reembolso. Não estornaram ainda, eles pedem um prazo de 90 dias, né? Então, assim, ainda está dentro do prazo deles, né? Mas fico apreensivo, né? Porque ando vendo muitos problemas, muitas pessoas com pacotes aí que tentaram cancelamento também já tem vários meses e até hoje não receberam reembolso. Então fica essa questão, né? Eu fico apreensivo porque não viajei e estou correndo o risco de não receber, né, de volta o valor pago. Mas será que o consumidor conhece seus direitos na hora de contratar um pacote de viagem? Na verdade, não. Quais são? A primeira dica é, antes mesmo da viagem, prestar atenção em tudo que for oferecido. Por via das dúvidas, leve uma cópia do contrato. Em caso de problemas, o Procon Goiás orienta que as reclamações sejam feitas por escrito, para que o consumidor tenha provas de tudo que foi conversado. Quem está sempre viajando faz o que pode para evitar dor de cabeça. Procuro sempre comprar ou em lojas que eu já conheça, né? Nas oficiais, né? Das companhias aéreas, e não me arriscar em ofertas impossíveis. Eu já tive problema em sites terceirizados para tentar remarcar voo, então sempre é mais complicado, porque existem sites que revendem as passagens, né? Então eu sempre tento comprar pela própria companhia aérea mesmo. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. O sonho do Botafogo de conquistar o título do Campeonato Brasileiro se torna mais real a cada rodada. Liderando a competição com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Glorioso tem um confronto direto contra o Grêmio às 18h30 nesse domingo. O sistema defensivo vem sendo a chave para buscar mais vitórias e ampliar a ótima diferença. A equipe tem a melhor defesa do Brasileirão. Até aqui são apenas 7 gols sofridos, único a ter menos de uma dezena entre os 20 times, dos 13 partidas que já disputou. Em 8 dos jogos, o goleiro Lucas Perry saiu de campo sem ser vazado. Jogando em casa, já são mais de 615 minutos, com a meta invicta no torneio. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E na manhã da sexta-feira, o mercado da soja operava com estabilidade, porém do lado negativo da tabela, na Bolsa de Chicago. Depois de baixas intensas da sessão anterior, os futuros da oleaginosa cediam entre 1,25 e 6 pontos nos contratos mais negociados, por volta de 8 horas, levando o agosto a $14,44 e o novembro, referência para a safra americana, $13,33 por bushel. Os traders vão alinhando e ajustando as posições depois de uma semana de bastante volatilidade, mas sem desviar as atenções dos fundamentos. Foco permanece sobre o clima no meio-oeste americano. As condições têm melhorado, porém a safra 23-24 segue fragilizada e precisa de uma melhora mais consistente para garantir uma recuperação mais forte das lavouras. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E uma decisão do STF faz Monique Medeiros voltar à prisão. Os detalhes dessa história você confere com Renê Almeida. A professora Monique Medeiros, acusada de participar da morte do próprio filho, Henri Borel, em março de 2021, foi presa novamente nesta quinta-feira após decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes determinou a prisão atendendo a um pedido da defesa de Henri, que é feita pelo pai do menino, Leniel Borel. Monique foi presa na casa da mãe, em Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ela foi levada ao presídio de Benfica e deve voltar ao Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, onde já ficou detida anteriormente. A professora estava solta desde agosto do ano passado, por decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. No final de junho, a Procuradoria-Geral da República havia defendido a volta de Monique para a prisão sob o argumento
argumento de que há riscos da acusada atrapalhar as investigações. A professora e o marido, o ex-vereador Dr. Jairinho, respondem pelos crimes de homicídio triplamente qualificado na forma omissiva, tortura omissiva, falsidade ideológica e coação de testemunha. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Renê Almeida. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Vamos para um rápido intervalo e na volta você confere dicas para começar a organizar os estudos para o Enem 2023. Não saia daí, nós voltamos logo após o Jornal Verde Vale. Oferecimento. Você quer fazer um bordado computadorizado e não sabe onde? Vá até a Global Aviamentos, que agora está fazendo bordados. Sabe o que é mais legal? Na Global você encontra toalhas, panos de prato, barbantes e todos os materiais de aviamentos que você precisa. E ainda você pode fazer suas compras via Instagram, Google, Facebook, televendas e teleentregas pelo 3661-9877 ou pelo WhatsApp 629-9815-1781. Global Aviamentos, a sua loja de aviamentos em Mineiros. Meu bem, tá na hora de fazer as compras, hein? Já fez a cotação, amor? Você sabe, né? Não podemos comprometer o nosso orçamento. Mas é claro que fiz, amor. Acha que eu brinco em serviço? Deu celeiro na cabeça. Celeiro Supermercado, lugar certo para você economizar. Ofertas especiais todos os dias. Açougue com higiene e carnes de qualidade. O Celeiro aceita também o cartão Mães de Goiás. Celeiro Supermercado 3661-2287 e 99602-5042, setor Nova República. Do amigo Sulfine, o Bruzone. Alô, meu amigo, o que tá acontecendo com seu carro? Ou ele dá pra pegar. Sabe aquela luz de óleo do painel e o barulho de tucho que tanto te incomodam? A Resende Retífica de Cabeçotes resolve sem precisar trocar o cabeçote. Trabalhando com linhas leves e pesadas, tratores, caminhões, coletadeiras, caminhonetes e veículos de passeio. Resende Retífica de Cabeçotes está na Antônio Carlos Paniago, abaixo do posto Mazuti. Fale com Clayton, ele resolve. 36720911 e 996997249. Gás e água mineral, fale com a equipe do Gás Rocha Farias, 3661-2002. Qualidade, atendimento diferenciado e entrega super rápida. É com o Gás Rocha Farias, 3661-2002. Então agora você já sabe, acabou o gás ou precisou de água mineral na sua casa ou empresa, peça já no Gás Rocha Farias, 3661-2002. E aí, Pedro, bora acampar e pescar? Rapaz, tô sem traia de pesca. Na Casa das Iscas tem. Fim de semana tem caça, vambora? Uai, eu não tenho a documentação ainda, moço. Rapaz, vai na Casa das Iscas que eles resolvem. Ah, sei não, hein? Depois onde é que eu vou comprar a arma? Na Casa das Iscas, homem. E se esse trem estragar? O Bianco resolve. Uai, que Bianco? Da Casa das Iscas, uai. Casa das Iscas, abaixo da rotatória da Índia, em Mineiros. Fone 64-3661-4307 ou 99954-3043. Autorizada pela Polícia Federal e Exército Brasileiro. Tudo preparado para a sua viagem e a revisão do seu veículo. Na H5 Auto Center você tem os menores preços de alinhamento, balanceamento, suspensão, direção, freios, embreagem, alinhamento de farol, troca de óleo, filtro, peças, pneus e limpeza de bicos. Então, antes de pegar a estrada, passe na H5 Auto Center, Avenida Antônio Carlos Paniago. Telefone 3661-3331. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desse sábado, dia 8 de julho de 2023. O cenário do mercado brasileiro de chocolates é promissor, tanto em termos de produção, exportação, quanto de geração de empregos. A indústria de chocolates responde pela geração de cerca de 23 mil empregos diretos. Isso de acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais, Relatório de Informações Socioeconômicas, solicitado pelo Ministério do Trabalho e Emprego às pessoas jurídicas e outros empregadores anualmente. Para a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, o número evidencia a importância do setor para o mercado de trabalho. A entidade celebrou ontem, sexta-feira, o Dia Mundial do Chocolate. O levantamento realizado pela Abicab em parceria com uma consultoria revela um crescimento de 9,8% na produção de chocolates no primeiro trimestre deste ano,
em comparação ao mesmo período do ano passado. O volume atingido foi de 219 mil toneladas. Em 2022, a produção chegou a 760 mil toneladas, representando uma expansão de 8% em relação a 2021. Falando agora de cigarros eletrônicos, apesar de ser proibida a comercialização, a importação e a propaganda desses produtos no Brasil continua. Boa parte dos jovens brasileiros usam esse produto. A proibição foi determinada pela resolução da diretoria colegiada, número 46, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não há, portanto, autorização no Brasil para qualquer dispositivo eletrônico para fumar, os chamados DEFs, independentemente da sua composição e finalidade. Em julho do ano passado, a Anvisa manteve a proibição da importação e a venda dos produtos ou vapes no Brasil, mas a compra continua ocorrendo pela internet e pontos de venda do comércio, incluindo camelôs, além de festas e boates. Na última quinta-feira, a Anvisa reiterou que a importação de produtos como esses, acessórios, refis e essências dos produtos, é proibida no Brasil e que o descumprimento da norma é passível de sanções. As penalidades previstas variam de advertências a multas, conforme gravidade do fato e o porte da empresa, de acordo com o previsto na lei. Em caso de propaganda irregular, além das penalidades, a empresa pode ser notificada a retirar o site com conteúdo irregular da internet. Falando agora de educação, confira as dicas para começar a organizar os estudos para o Enem 2023. Nessa matéria, com Igor Pereira. O recesso do mês de julho começou para grande parte dos estudantes, mas para os alunos que vão prestar o Enem, é hora de organizar os estudos e não deixar o ritmo cair. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro, portanto, faltam apenas 4 meses até o exame. O assessor pedagógico e professor de curso pré-vestibular, Wilson Galvão, destaca que durante o recesso é importante organizar uma rotina de lazer com a programação de estudos. Para esse grupo especial da terceira série do ensino médio, a recomendação é que não se desligue por completo da sua rotina de estudos. Se organize em relação ao tempo para que você possa descansar um pouco, aproveitar esses momentos com a família, fazendo outras atividades, em paralelo com uma reorganização do que pode ser uma estratégia vencedora e que te apoie, te ajude aí nessa reta final. O professor também orienta que o estudante identifique os conteúdos que deixaram dúvidas ou insegurança no aprendizado. Esse é o momento de focar na revisão dos temas. Esse é um momento que talvez não seja o caso do estudante focar na incorporação de novos conteúdos, mas ao contrário, é de focar sua ação na revisão daqueles temas, aqueles conteúdos já estudados, a fim de consolidar essa aprendizagem, esse conhecimento, e isso vai ajudar num bom desempenho no resultado e no futuro. O especialista também recomenda o uso de aplicativos que orientem os estudantes a organizar e ordenar a rotina de estudos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E na cidade de Valparaíso de Goiás, uma recusa de atendimento por parte de uma médica e uma paciente idosa em estado grave na unidade de pronto atendimento do bairro Marajó provocou uma confusão que culminou em confronto entre profissionais da saúde e policiais militares. O incidente foi registrado em vídeo. De acordo com relatos, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado foi acionada para prestar socorro à paciente idosa, que apresentava problemas respiratórios e encontrava-se em estado grave. No entanto, ao chegar à UPA do bairro, os bombeiros foram informados de que a médica se recusaria a atender a paciente devido a uma reforma em andamento na unidade. Diante da negativa do atendimento, o chefe da guarnição dos bombeiros alertou para a urgência da situação e mencionou a possibilidade de omissão do socorro. Com o intuito de resolver a situação, solicitou a intervenção da polícia. Após uma conversa por telefone entre o superior da médica e os policiais, a paciente foi finalmente avaliada, constatando-se necessidade de intervenção imediata devido à dificuldade respiratória. Ainda falando sobre o estado de Goiás, após 13 anos do início da tramitação de uma ação popular e civil pública, a juíza titular da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos, Simone Monteiro, condenou o ex-secretário de Esporte e Lazer de Goiânia, Luiz Carlos de Freitas,
por improbidade administrativa no caso da reforma e aquisição de brinquedos do Parque Mutirama. O prefeito da capital na época, o já falecido Paulo Garcia, foi inocentado. Em 2010 e 2016, as ações foram propostas pelo deputado federal Elias Vaz e pelo Ministério Público Estadual. Na ação popular, o deputado questionou o processo licitatório para a compra de brinquedos usados e não novos, como foi anunciado pela secretaria, além do favorecimento da empresa Astre, inaugurada pouco tempo antes. Já na ação civil, o Tribunal de Contas dos Municípios havia recomendado a anulação do contrato após encontrar irregularidades. A juíza Simone Monteiro isentou Paulo Garcia, que morreu em 2017, e transferiu o processo licitatório para Luiz Carlos de Freitas, que estava à frente da CEMEL, por entender que ele não tomou as providências cabíveis. E um homem é preso por furto de 111 pacotes de café em supermercado, que carregava escondido sob as roupas. A reportagem é de Juliana Carnevale. A Polícia Militar de Goiás, por meio da equipe do 8º Batalhão da PM, prendeu um homem suspeito de furtar 111 pacotes de café de um supermercado na região central de Aparecida de Goiânia. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O homem se passava por cliente, escondia os produtos sob as roupas e deixava os pacotes em um veículo estacionado nas proximidades do supermercado. Depois, retornava ao local para buscar mais pacotes. Em relato para a Polícia Militar, o homem contou que iria vender 101 pacotes de 250 gramas por R$10 e os outros 10 pacotes de 500 gramas por R$20. Essa é a terceira vez que o suspeito vai preso pelo mesmo crime. Ele ficou conhecido na região por entrar em estabelecimentos e levar produtos alimentícios. O autor foi conduzido à central de flagrantes, onde foi autuado por furto. Os 111 pacotes de café foram recuperados. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. E falando agora do Campeonato Brasileiro, após 2 tropeços contra o Grêmio na Arena Fonte Nova, o Bahia vai encarar uma difícil sequência de jogos como visitante. Neste sábado, o tricolor vai enfrentar o Cuiabá pela 14ª rodada do campeonato na Arena Pantanal, antes de visitar o Grêmio em Porto Alegre na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, além do Atlético Paranaense no dia 16, também pela Série A. Desde que o Brasileirão teve início, contando também jogos de Copa do Brasil, o Bahia venceu apenas uma partida como visitante, além de ter obtido 2 empates e 4 derrotas. O aproveitamento é de apenas 23%. E o tricolor está há mais de 2 meses sem vencer, longe de casa. No futebol feminino, a atacante da seleção brasileira comenta frio na barriga para a Copa do Mundo. Daniela Esperon é quem traz os detalhes. A seleção feminina já está na expectativa para a Copa do Mundo deste ano. E depois de um dia de folga, para que as jogadoras se adaptassem ao fuso horário da Austrália, nesta quinta-feira, as meninas do Brasil fizeram o primeiro treinamento. Há 2 semanas do início do Mundial, o pensamento é todo voltado em trazer a tão sonhada taça para o Brasil. E a atacante Debinha, mesmo experiente na seleção, afinal já são 12 anos que veste a camisa do Brasil. Mas mesmo assim, a sensação de uma nova convocação, de uma nova Copa do Mundo, sempre dá aquele friozinho na barriga. Bom, com certeza. Cada convocação como se fosse minha primeira convocação. A felicidade é muito grande, a motivação maior ainda. Estou muito feliz de estar tendo mais uma oportunidade de estar representando o Brasil em uma Copa do Mundo. Acho que o sentimento, com certeza, de gratidão, de honra de estar vestindo essa camisa, de estar representando não só um sonho meu, da minha família, mas de todos os brasileiros que estão no Brasil torcendo por nós. A seleção feminina vai estrear na Copa do Mundo no dia 24 de julho, em Adelaide, contra o Panamá. Agência Rádio Web com informações da seleção feminina, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Mato Grosso do Sul, a área destinada ao cultivo de milho segundo a safra 22-23 deve registrar um crescimento de 5,4% em relação ao ciclo passado, totalizando 2,325 milhões de hectares, isso de acordo com o boletim do projeto SIGA.
o Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, mantido pela Semadesc, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, em parceria com a ProSoja e o Sistema FamaSul. De acordo com o boletim, a expectativa é de produtividade média de 80,83 sacas por hectare. Esses números apontam para uma estimativa de produção de aproximadamente 11,206 milhões de toneladas de milho. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Falando da economia mundial, juros altos nos Estados Unidos mantêm países pobres sob ameaça de crise. Luísa Muzzle traz os detalhes nessa reportagem. Os juros elevados nos países ricos e sem qualquer sinal de queda desenham um futuro nebuloso no horizonte das economias menos desenvolvidas, que estão estranguladas pelo aperto monetário. Os países mais vulneráveis estão na África, mas grandes emergentes, incluindo o Brasil, também ficam à mercê das decisões dos bancos centrais americano e europeu. As taxas altas no norte para conter a inflação persistente levam a uma cadeia de problemas nos países do sul, que também se veem obrigados a manter os seus índices altos para evitar uma fuga ainda maior de capitais e a desvalorização das suas moedas nacionais. E o efeito sobre toda a economia é de dominó. A questão que se coloca é: esse ciclo só vai se inverter quando os juros começarem a cair nos Estados Unidos? A gente perguntou para a economista Mônica De Bolle, pesquisadora sênior do Instituto Peterson da Economia Internacional, em Washington. De fato, o que os bancos centrais todos estão comunicando é que nenhum deles sabe avaliar muito bem o porquê da persistência inflacionária. E isso tudo traz à tona uma porção de perguntas, eu acho, em termos do nosso entendimento geral a respeito de causas inflacionárias, como funciona realmente a política monetária, quais são os fatores que hoje a gente desconhece e desconhece de tal forma que nem o curto prazo os bancos centrais estão conseguindo enxergar. Além da depreciação cambial, as consequências imediatas sobre os mais vulneráveis são a explosão da dívida, a dificuldade de acesso ao crédito e o risco de crise monetária, podendo resultar em uma crise de dívidas soberanas nos casos mais graves. 14 países já se encontram em situação de dívida excessiva ou quase excesso, conforme o Banco Mundial. Mesmo assim, Thaís Batista, especialista em mercados emergentes no Cherche Prince Gestion, em Paris, minimiza os riscos. Essa crise de alta de taxa de juros nos Estados Unidos hoje, em comparação com o que aconteceu na década de 90, é completamente diferente. Na década de 90, se tinha 40 países em crise, hoje tem menos de 10. Os países que estão em estresse são países muito pequenos, que não são sistêmicos. Alguns já estão quebrados, o Líbano já quebrou, o Sri Lanka já quebrou. E a Argentina está o esperado, dado o vencimento da dívida, é que a Argentina deve defaultar entre outubro e novembro. A situação atual leva a atrasos no desenvolvimento, já que mais recursos estão sendo redirecionados para pagar os juros da dívida. Sem investimentos, é o crescimento econômico que encolhe. O Banco Mundial espera resultados pífios nos países em desenvolvimento e emergentes neste ano e no próximo, à exceção do leste e sul da Ásia. Até o fim de 2024, a atividade econômica, na maioria deles, deve ser 5 pontos percentuais menos do que era esperado antes da pandemia de Covid-19. No Brasil, a taxa básica da Selic a 13,75% deve continuar a estrangular o crescimento. O Banco Mundial espera que o país vá crescer apenas 1,2% em 2023, bem abaixo da média de 4% projetada para os países emergentes. Os bancos centrais, eles nunca podem estar muito desalinhados uns dos outros, porque quando isso acontece, tem efeitos diversos. Alguns países, e o Brasil é um exemplo, teriam sim a capacidade de começar a dar um apoio à sua economia doméstica por meio de uma redução gradual da taxa de juros, sem que isso trouxesse grandes prejuízos, porque o país está frágil, mas não está tão frágil assim.
A UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, previu em abril que esse ciclo de aumento de juros vai custar mais de 800 bilhões de dólares em perda de renda nos países em desenvolvimento nos próximos 3 anos. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel. Jornal Verde Vale. Oferecimento. Tudo preparado para a sua viagem e a revisão do seu veículo. Na H5 Auto Center você tem os menores preços de alinhamento, balanceamento, suspensão, direção, freios, embreagem, alinhamento de farol, troca de óleo, filtro, peças, pneus e limpeza de bicos. Então, antes de pegar a estrada, passe na H5 Auto Center. Avenida Antônio Carlos Paniago. Telefone 3661-3331. Você quer fazer um bordado computadorizado e não sabe onde? Vá até a Global Aviamentos, que agora está fazendo bordados. Sabe o que é mais legal? Na Global você encontra toalhas, panos de prato, barbantes e todos os materiais de aviamentos que você precisa. E ainda você pode fazer suas compras via Instagram, Google, Facebook, televendas e teleentregas pelo 3661-9877 ou pelo WhatsApp 629-9815-1781. Global Aviamentos, a sua loja de aviamentos em Mineiros. Meu bem, tá na hora de fazer as compras, hein? Já fez a cotação, amor? Você sabe, né? Não podemos comprometer o nosso orçamento. Mas é claro que fiz, amor. Acha que eu brinco em serviço? Deu celeiro na cabeça. Celeiro Supermercado, lugar certo para você economizar. Ofertas especiais todos os dias. Açougue com higiene e carnes de qualidade. O Celeiro aceita também o cartão Mães de Goiás. Celeiro Supermercado 3661-2287 e 99602-5042, setor Nova República. Do amigo Sulfine, o Bruzone. E aí, Pedro, bora acampar e pescar? Rapaz, tô sem traia de pesca. Na Casa das Iscas tem. Fim de semana tem caça, vambora? Uai, eu não tenho a documentação ainda, moço. Rapaz, vai na Casa das Iscas que eles resolvem. Ah, sei não, hein? Depois onde é que eu vou comprar a arma? Na Casa das Iscas, homem. E se esse trem estragar? O Bianco resolve. Uai, que Bianco? Da Casa das Iscas, uai. Casa das Iscas, abaixo da rotatória da Índia, em Mineiros. Fone 64-3661-4307 ou 99954-3043. Autorizada pela Polícia Federal e Exército Brasileiro. Alô, meu amigo, o que tá acontecendo com seu carro? Ou ele dá pra pegar. Sabe aquela luz de óleo do painel e o barulho de tucho que tanto te incomodam? A Resende Retífica de Cabeçotes resolve sem precisar trocar o cabeçote. Trabalhando com linhas leves e pesadas, tratores, caminhões, coletadeiras, caminhonetes e veículos de passeio. Resende Retífica de Cabeçotes está na Antônio Carlos Paniago, abaixo do posto Mazute. Fale com Clayton, ele resolve. 36720911 e 996997249. Gás e água mineral? Fale com a equipe do Gás Rocha Farias. 3661-2002. Qualidade, atendimento diferenciado e entrega super rápida. É com o Gás Rocha Farias. 3661-2002. Então agora você já sabe. Acabou o gás ou precisou de água mineral na sua casa ou empresa? Peça já no Gás Rocha Farias. 3661-2002. Notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. De volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale desse sábado. Em meio a críticas sobre possível encarecimento da cesta básica, o relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, concordou em zerar alíquotas para alguns itens. Os produtos serão incluídos numa cesta básica nacional de alimentos, definida por lei complementar, que terão isenção de tributos. A lei complementar vai criar a chamada Cesta Básica Nacional de Alimentos, que vai valer para todo o território nacional. As mudanças constam da versão final do relatório, lida há pouco tempo no plenário da Câmara. O autor do texto inicial da proposta, o deputado Baleia Rossi, concordou com essa medida. Para ele, isentar os produtos da cesta básica é uma forma de promover a justiça fiscal, já que os mais pobres pagam mais impostos proporcionalmente em relação aos mais ricos. Um ano de 5G. Disponibilidade de torres de acesso ainda é um desafio no Brasil. Os detalhes você confere com Igor Pereira.
A tecnologia 5G completou 1 ano de operação no Brasil nesta quinta-feira. Segundo o sindicato que representa as empresas de telefonia, o 5G tem 10 milhões de usuários e está ativo em 150 cidades do país. Apesar do número promissor, o professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Anhanguera, Alessio Chiorato, explica que as torres de transmissão ainda são um desafio para a implantação do 5G no Brasil. Apesar de existirem torres já com a tecnologia para 4G, porém a 5G ela tem um detalhe que ela precisa de um alcance um pouco menor entre uma torre e outra, ou ter várias torres para que o objeto ele possa circular conectado com essa tecnologia. Em distância que nós temos hoje a qualquer cidade, as torres são bem distantes umas das outras. Se encara como um desafio aí de infraestrutura. O 5G permite que um grande número de dados sejam transmitidos de forma rápida entre os aparelhos que usam a tecnologia. Ainda segundo o especialista, a implantação completa pode trazer grandes benefícios. Para nós é uma transformação que não é somente um G a mais, né, que a gente imagina ali, mas sim um potencial para transformar em vários setores, como a área da saúde, a área da indústria, transporte, agricultura. Essa questão de velocidade propicia e abre caminho para soluções inovadoras em diferentes áreas. De acordo com o Sindicato das Empresas de Telefonia e outros especialistas, as legislações municipais desatualizadas atrasam ou impedem a instalação de mais antenas 5G no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Na capital do estado, o prefeito Rogério Cruz garantiu durante uma entrevista que vai entregar ainda neste mês projeto de requalificação e revitalização da região central de Goiânia. O republicano destacou que o texto está praticamente pronto e o setor produtivo já foi comunicado de que nos próximos dias a prefeitura vai divulgar os detalhes. A revitalização, de acordo com ele, se dará em muitas frentes, desde incentivos fiscais para que empresas possam voltar ao centro da cidade e também fazer valer a lei das fachadas, que é ignorada por comerciantes da região. Trata-se de um pacote de incentivos, nas palavras dele. Estamos a passos largos para que em breve possamos definir se vamos estabelecer uma data para o lançamento do projeto de requalificação do centro da capital, contando com o apoio de pessoas que conhecem e sabem toda a história de Goiânia. É o que garantiu o gestor durante a entrevista. A fiscalização nas rodovias goianas aumentou nesse mês de férias. Saiba quais as principais causas de acidentes nas rodovias do estado, nessa matéria de Jaqueline Moura. Às vezes, a empolgação para viajar pode ser um perigo na hora de comprar a passagem ou contratar um pacote de viagem. O Lucas passou um perrengue danado. Comprou um pacote de viagem para 2 pessoas com passagens e hotel incluso. A viagem foi programada para o mês de maio, período que ele já tinha férias agendadas. Mas a empresa mudou e ofereceu a passagem para abril. Até hoje, ele pede reembolso. Não estornaram ainda, eles pedem um prazo de 90 dias, né? Então, assim, ainda está dentro do prazo deles, né? Mas fico apreensivo, né? Porque ando vendo muitos problemas, muitas pessoas com pacotes aí que tentaram cancelamento também já tem vários meses e até hoje não receberam reembolso. Então fica essa questão, né? Eu fico apreensivo porque não viajei e estou correndo o risco de não receber, né, de volta o valor pago. Mas será que o consumidor conhece seus direitos na hora de contratar um pacote de viagem? Na verdade, não. Quais são? A primeira dica é, antes mesmo da viagem, prestar atenção em tudo que for oferecido. Por via das dúvidas, leve uma cópia do contrato. Em caso de problemas, o Procon Goiás orienta que as reclamações sejam feitas por escrito, para que o consumidor tenha provas de tudo que foi conversado. Quem está sempre viajando faz o que pode para evitar dor de cabeça. Procuro sempre comprar ou em lojas que eu já conheça, né?
nos oficiais, né, das companhias aéreas e não me arriscar em ofertas impossíveis. Eu já tive problema em sites terceirizados para tentar remarcar voo, então sempre é mais complicado, porque existem sites que revendem as passagens, né? Então eu sempre tento comprar pela própria companhia aérea mesmo. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Na modalidade atletismo paralímpico, a seleção brasileira embarcou para o Mundial da modalidade com um número recorde de atletas. Serão 54 brasileiros buscando um lugar no pódio na capital francesa, entre eles 22 estreantes. A meta é superar o resultado de Dubai 2019, quando o Brasil terminou a competição com 39 medalhas, 14 de ouro, 9 de prata e 16 de bronze, e na segunda colocação do quadro geral. O Sport TV transmite o evento ao vivo entre os dias 8 e 17 de julho. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A exportação da soja do Brasil, estimada na última semana em 9,44 milhões de toneladas em julho, segundo um relatório da ANEC, o que representaria uma alta de 34% em relação ao volume exportado igual mês do ano passado. A entidade estimou ainda os embarques de farelo de soja em 2,25 milhões de toneladas neste mês, também acima de 2,07 milhões exportados há um ano. Para as exportações do milho, a ANEC prevê um total de 6,34 milhões de toneladas em julho, contra 5,63 no mesmo mês do ano passado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Chegamos ao fim dessa edição do Jornal Verde Vale. Essas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @VerdeValeMineiros, no site www.verdevale103.com.br, na nossa fanpage, facebook.com/VerdeValeMineiros, pelo YouTube ou de hora em hora na programação Verde Vale 103,7. Para você um ótimo fim de semana. O Jornal Verde Vale volta na segunda-feira. Jornal